Eu vou convidá-los a abrir as suas Bíblias lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, no versículo 30 e 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30 e 31. Diz assim: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou compartilhar um pouco com os irmãos hoje sobre algo que nos impede, muitas vezes, de fazer aquilo que Deus... E nós vemos através da vida de vários vasos usados pelo Senhor, através das Sagradas Escrituras, que eles tinham circunstâncias difíceis, muito adversas, assim como Paulo, que estava aprisionado na sua própria casa. Mas nós vemos ao mesmo tempo que ele fazia aquilo que Deus queria sem impedimento algum. Então, por que muitas vezes a gente se encontra, de uma certa forma, impedido, né? Ou seja, a gente não consegue avançar, não consegue desfrutar, tocar naquilo que Deus quer. E há uma outra passagem que nos clareia bem em relação a isso, que também fala de outros discípulos, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 13 em diante, que são aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E nós vemos e tiramos muitos ensinamentos preciosos de Deus, porque todos nós que somos discípulos do Senhor e tudo que Deus tem nos oportunizado através das Sagradas Escrituras de que nós venhamos a ter ela como exemplo de tudo que se manifestava na vida desses homens, dessas mulheres, ou seja, trazer um ensinamento em relação a tantas coisas que nós necessitamos saber para que nós não venhamos ser engodados e venhamos ser impedidos, né? Porque ao mesmo tempo aqui nessa passagem a gente vê uma situação bem tremenda do próprio Senhor estar resgatando esses discípulos, ou seja, tirando o impedimento que se manifestou na vida deles. E nós vemos isso nas nossas vidas também, né? Mas ao mesmo tempo que nós recebemos a verdade, que nós somos libertos pela verdade do Senhor, ela precisa ser selada, ou seja, nós precisamos ter o entendimento daquilo para nós não cair no mesmo erro. Porque muitas vezes quando a gente é solto e a gente não tem uma realidade de quem nos soltou e por que nós estávamos presos, a tendência é que nós venhamos a cair de novo, né? Então, não só a questão da libertação em si, mas se torna imprescindível que nós venhamos a nos tornar livres, né? E para isso nós precisamos da realidade do Senhor, conforme diz lá em João 8, 32 e 36. Nós conhecemos a verdade nos liberta, mas se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então muitas vezes a gente não tem realidade de que o Filho nos libertou, do processo, do porquê que nós caímos, porquê que nós nos tornamos muitas vezes impedidos de tocar e de desfrutar daquilo que Deus quer. E uma das circunstâncias que eu vejo assim que encaixa bem com essa passagem, mas eu vou ler essa passagem, que está no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, no versículo 13 em diante. E diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Primeira questão que o Senhor nos traz aqui é que
você vê que é um processo que acontece nas nossas vidas que nos tira o desfrute, né? Porque o que mais a gente quer é tocar no Senhor. O que mais nós queremos é estar perto do Senhor. O que mais nós queremos é ter um relacionamento com o Senhor. E muitas vezes isso está acontecendo e a gente está impedido. Então os olhos deles estavam como que impedidos, eles não conseguiam ver, né? E essa passagem é muito tremenda porque aqui ela vai mostrar claramente para mim e para você o que aconteceu, o que se sucedeu que acabou impedindo, o que trancou eles, por que eles não conseguiam enxergar, né? E o Senhor sabia disso, por isso que ele apareceu. Isso é tão tremendo porque a gente vê que Deus sempre vem para nos resgatar, né? Porque ao mesmo tempo esses discípulos, pela circunstância, conforme diz aqui, continua dizendo aqui no versículo 17, Jesus perguntou para eles: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. O processo desses discípulos estavam passando, eu vejo isso sempre se manifestando até com uma certa clareza ultimamente, na minha vida, creio que na vida dos irmãos também. Porque aqui fala de dois discípulos que sabiam a verdade, que tinham recebido toda a informação, né? Mas você vê que, ao mesmo tempo, eles manifestaram alguns sentimentos, brotou uns sentimentos e eles acabaram cedendo a estas coisas e estas coisas acabaram trancando eles, né? Nós vemos aqui que o Senhor estava perguntando para eles, e Deus é tão paciencioso, né? Porque eu fico imaginando aqui Jesus sabendo tudo e ao mesmo tempo ele vai conversando, ele vai falando, por quê? Porque ele está estimulando eles a ver se eles despertam. E quantas vezes Deus tem sido misericordioso e paciente conosco, e ele fala, ele espera uma reação nossa, e ele começa a explicar. E logo quando ele pergunta para eles: o que está preocupando vocês, né? Por que vocês estão assim? E você vê que quando a gente vai para uma linha, que a gente pende para a linha da carne, sempre um sentimento leva a outro, né? Porque logo que eles receberam essa pergunta do Senhor, o que estava preocupando eles, o que está acontecendo com vocês? Parece que como se ele apertasse na ferida, né? Porque diz ali, logo em seguida, e eles pararam entristecidos. Porque sempre quando o Senhor vem mexer na ferida, parece que em vez da gente ter uma realidade que ele vem para nos curar, a gente acha que ele veio para nos destruir, né? E aqui quando mexeu na ferida deles, parece que aflorou aquilo tudo que eles estavam dentro e manifestou o quê? O fruto, que é a tristeza. Entristecidos, decepcionados, frustrados. E isso é uma das coisas que nos deixa impedidos de ver aquilo que Deus quer, né? E nós temos que lutar ferrenhamente contra estas coisas, porque elas brotam. Nós mesmos passamos quanto tempo, muitos de nós, ouvindo a palavra de se negar e a gente não teve realidade do que é isso. A gente acabou não desfrutando do que é se negar, o que é lutar com as armas do Senhor e não com as nossas, né? Contra quem lutar? Por que lutar? E isso acaba fazendo com que a gente esmoreça, por quê? Porque sempre quando você tem, e diz aqui, né,
nós esperávamos que ele seria. E essa é uma questão interessante porque esperança não é fé. Muitas vezes a gente confunde essas coisas e a gente até fala sem muito entendimento, né? Quando a gente diz, mas eu vou adquirir isso, eu vou conseguir aquilo, e isso acaba sendo uma esperança, e aqui eles tinham uma esperança, eles esperavam que deveria acontecer de um jeito, mas aconteceu de outro. A fé, ela crê naquilo que Deus determina, independente do que você vê ou que você está vivendo. A esperança não. A esperança você precisa de uma motivação, porque se você não vê, você esmorece. E hoje o que se vê muito é esperança e pouca fé. Porque a esperança ela sempre vem quando acompanhada, ou seja, cercada pela decepção e pela frustração. E é nisso que o diabo trabalha. Porque quanto mais ele frustrar os crentes, quanto mais os crentes olharem para as circunstâncias, mais eles ficam impedidos de ser uns vasos usados pelo Senhor. E a gente vê tantos e tantos exemplos de homens que passaram por tantas circunstâncias. Pegar Paulo, estava preso em casa. Ele não podia ir até as pessoas, mas Deus mandava as pessoas até ele. Só que muitas vezes a gente fica, de uma certa forma, limitado, a gente começa a botar dificuldade. Mas o Senhor quer que eu fale dele, mas então ele vai ter que fazer com que eu saia daqui, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que fazer assim, senão eu não vou. E o apóstolo Paulo tinha uma realidade que o propósito de Deus ia se estabelecer de qualquer forma. E se era para ele ficar 2 anos ali, ele ia ficar. Porque quem estava no controle era Deus, não era ele. Quando a gente está no controle, a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma. De repente você passa alguma situação que você está limitado. De repente está preso em casa, mas o Senhor quer que você fique ali. E não se preocupe, porque Deus vai mandar quem Ele tem que mandar e o propósito dele vai se estabelecer. Você estando em casa, na rua, você tendo no momento recurso ou não, você tendo uma forma ou não, o que importa é o que Deus quer e não o que a gente quer. E quando a gente faz formas e fórmulas e a gente acha que precisa ou necessita de alguma coisa, a tendência é nós ficar impedidos, a tendência é nós nos entristecermos, a tendência é sempre o diabo acabar nos subjugando, ou seja, nos usando como marionetes. E ele sempre vai agir nas deficiências. E Deus sempre vai, através do falar dele, conforme nós vemos aqui a conversa, hoje, quando nós estamos lendo a Bíblia, o que nós estamos fazendo com o Senhor? O Senhor está conversando conosco. Está indo conosco. Não aconteceu isso lá? Ao mesmo tempo a gente vai para o Senhor e o Senhor está dizendo, por que tu está preocupado? Por que te preocupas? O que está acontecendo? Diz, mas tu não sabe nada, mas a palavra não funciona. E a gente começa, aí a gente vai nessa linha, aquilo começa mais um debate do que uma conversa. Mas vocês veem que acabou acontecendo isso. Eles acabaram debatendo. E daqui a pouco eles já estavam até, de uma certa forma, tentando impedir o Senhor, porque disse, vem cá, tu é o único que não sabe o que está acontecendo. Ele estava dizendo que Deus não sabia. E a gente, quando ouve essa palavra, eu tenho que me perguntar, e creio que os irmãos também, você não pergunta para o Senhor também? Tu não sabe o que está fazendo? Não sabe o que está acontecendo? Por que aconteceu isso na minha vida? Por que eu estou passando isso? Por que fechou? Por que abriu? Por que isso? Por que aquilo? É a mesma coisa. Tu não sabe nada. E o Senhor continua conversando conosco, né? E nessa manhã maravilhosa, o Senhor proporcionou mais uma vez, agora para conversar com nós juntos. Nós estamos indo no caminho e o Senhor apareceu. É uma bênção, não é? Porque eu creio que em algum ponto nós estamos impedidos de reconhecer. Reconhecer o quê? O Senhor. O que é reconhecer o Senhor? É a autoridade dEle, soberania dEle. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Se tem um que sabe, é Ele. E é tão tremendo porque Ele também
fala nessa passagem que era necessário acontecer isso. Mas você vê que quando a gente recebe a informação, a gente conhece a verdade, a gente acaba pegando essa verdade e fazendo uma fórmula para essa verdade se estabelecer. Esse é o nosso problema, que é a expectativa falsa. A esperança, né? A esperança falsa. Por quê? Porque a gente coloca uma meta e coloca uma forma de chegar até lá. E o Senhor disse para mim e para você, Marrese, quem é que disse que para ti que vai ser assim? Ah, mas não é assim. Acho que não, pode ser que seja diferente. E o que acontece quando a gente acha que conhece um caminho e daqui a pouco você pega outro? Você fica inseguro, não é assim? Então, muitas vezes a gente tem um caminho que a gente sempre anda, daqui a pouco a gente vai com outro, a gente vai levar. Outro dia eu peguei uma carona, estava indo para um lugar e eu sabia chegar naquele lugar, daqui a pouco eu já não sabia mais. Eu disse, mas você está indo para outro lugar? Sim, aqui tem um caminho melhor. Só que aquilo traz o quê? Uma insegurança para nós, mas eu não conheço. Eu queria ir por aquele. E daqui a pouco você vê, depois que você vê que é bom, o que acontece? Você deixa o outro e começa a andar naquele. Ah, aprendi um caminho mais rápido, foge do trânsito, fica mais tranquilo. Só que quando a gente está inseguro, a gente não está no controle. E quando está no controle é uma coisa, quando está na carona é outra. É que nem diz qual é o direito do caroneiro, nenhum. E nós somos o que? Caroneiro. Porque quem é que está nos levando? É o Senhor. O caroneiro vai dizer, não, dá uma baquida, fica quieto. Tu pegou sua carona, rapaz. Senta aí, senão tu vai ficar por aqui. Senão tu desce. E ao mesmo tempo, esse processo de ser levado pelo Senhor, ele é tão tremendo, né? Ontem ainda compartilhava com os irmãos as oportunidades que Deus nos proporciona, né? E a gente muitas vezes perde as oportunidades. Porque a gente não crê que o Senhor está no controle, né? Porque as oportunidades, quando a gente pensa em oportunidade, o que é? Algo que a gente já coloca uma esperança de uma coisa que vai ser boa para nós, aos nossos olhos naturais, e muitas vezes não é assim. Muitas vezes você passar por um processo de adversidade com outra pessoa é uma oportunidade maravilhosa para você aprender a perdoar, a amar. Mas a gente não vê assim. Por quê? Porque os nossos olhos estão impedidos de ver. Por quê? Porque nós estamos indo na nossa linha natural e não pela fé. É por isso que vem a frustração, a decepção. Eu fico imaginando esses dois. Gente, vocês creem que eles estavam muito decepcionados? Você começa a ver essa passagem e próprio... Porque o Senhor fala conosco por quê? Porque Ele quer ver o que está no nosso coração. Como é que Deus vê o que está no nosso coração, irmãos? A Bíblia diz que a boca fala do que ele está cheio, né? Então eles colocaram para fora o quê? A dúvida, a frustração, a decepção, e já estava atacando o outro. Já estava dizendo que eles é que sabiam. Tu nem sabe nada, rapaz, o que acontece? Que mundo tu vive? Tu é o único, então. O que está dizendo? Você é o único que não sabe nada, nós é que sabemos. E por eles acharem que sabia, que eles estavam dessa forma. Só que imagina dois assim. Esse é um dos problemas, né? Agora, em breve nós vamos começar algumas ministrações novas agora. O título é Melhor andar em dois do que um. Aí nós vamos entender, porque aqui eles estavam andando em dois, não estavam? Mas ao mesmo tempo, quando você está com uma linha meia ruim não, bem ruim, o que acontece? Um alimenta o outro. E aquilo vai potencializar. Esse é o problema de quando você sai do prumo e o outro vem e dá uma regada. Quando você está bravo e você vai falar com alguém, aquele alguém chega e te bota mais uma gasolina, aquilo... Aí começa, esquenta você, esquenta o outro, começa todo mundo a esquentar. E sabe qual é que é o lugar bem quentinho, né? É onde o diabo gosta, é onde ele reina. É por isso que pega fogo. E cada vez mais a gente tem que reconhecer quando a gente começa a pegar fogo.
Quando a ira se manifesta e a gente começa a alimentar ela, aquilo fica muito quente. E aí nós precisamos do quê? Precisamos do Espírito, que é a água, para nos apagar. Porque esse fogo, ele consome com a gente, consome com a nossa fé, consome com tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. E o mais tremendo de tudo, que Deus também mostra aqui, é que Ele sempre vai atrás das ovelhas perdidas, né? E esses dois estavam perdidos. Assim como eu e você também, em muitas áreas estamos, mas o Senhor apareceu para eles e aparece para mim e para você. E é tão tremendo que ao mesmo tempo que o Senhor vai conversando com paciência, logo daqui a pouco Ele dá uma exortada neles, né? Lá no versículo 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ou seja, ele não está dizendo assim, tudo isso é necessário, tudo coopera para o bem, eu estou no controle de todas as coisas, vocês não entendem nada disso, não adiantou falar nada, vocês não desfrutam daquilo que eu falo. Quantas vezes, irmãos, Deus tem que pegar e nos chamar de honesto e tardo de coração, porque a gente não acredita. O que são os profetas aqui que o Senhor fala? É a Bíblia. O que a Bíblia diz? O que os profetas dizem? Você não crê no que diz? Vocês não sabem que todas essas coisas são necessárias. Você continua tentando insistir em fazer aquilo que você acha que é certo, em impor o que você acha que é certo. Você não desfruta, você não tem paciência, você não persevera. Você olha para o natural e fica triste. Você ainda conversa com outros e ainda desanima os outros. E aí, ao mesmo tempo, o Senhor começou a relembrar eles. Diz aqui que Ele começou por Moisés, né? Ele começou a falar a verdade para eles de novo, a atiçar a fé deles, para que aquilo se manifestasse, para que eles saíssem daquilo, para que eles não ficassem impedidos mais. E diz no versículo 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, ele começou a pregar. É por isso que é uma benção. Porque, naturalmente, quando a gente está frustrado e a gente não tem fé, a gente esquece da palavra, a gente não quer ouvir ela mais. É por isso que muitas pessoas caem no engano. Não, mas eu estou em casa orando, eu estou em casa lendo, eu estou em casa. Mas se fosse para ti estar em casa, o Senhor não estabeleceria um corpo, né? Estabelecia um membro. Não precisava de várias pessoas, só de uma. E ao mesmo tempo, quando Deus diz que tem um corpo, o propósito dele é a comunhão, se faz necessário que nós congregue. Porque aqui ele teve que recomeçar, ele teve que falar o que estava nas Escrituras para tirar o engano deles. E vocês veem que a primeira coisa que o Senhor faz é estancar, né? Então ele parou eles ali, parem de ir nessa linha e vamos recomeçar agora. Vamos voltar àquilo que é a verdade, não aquilo que vocês pensam, nem aquilo que vocês estão vendo. Porque o mais tremendo de tudo é que Deus mostra o quanto se manifesta dentro de nós uma expectativa, né? Algo que como seria? Puxa, nós esperávamos que ele fosse, mas já passou tanto tempo, já faz uns 3 dias e nada aconteceu. De repente você pode estar hoje mesmo dizendo, puxa, a vida é tantos dias, tanto tempo, e nada acontece, eu não estou vendo nada, não muda. As coisas parecem que ficam piores, não abre. E aí o Senhor, vamos começar de novo? Vou começar explicando então para vocês. Vamos começar lá por Moisés? Vamos discorrer todas as coisas? E ao mesmo tempo, quando o Senhor começa a falar e a gente começa a ouvir, o que acontece? A gente não quer que ele saia de perto de nós, não é assim? Não foi isso que aconteceu com eles? Eles constrangeram ele para ele ficar mais um pouco. Puxa vida, mas para aí, tio, nós precisamos.
Nós precisamos que tu fale mais, nós precisamos que tu tire tudo. E é muito tremendo porque diz que eles constrangeram eles. Fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Ninguém convida ninguém para ficar se não tem comunhão com aquela pessoa, se não gosta daquela pessoa, se não está desfrutando daquela pessoa. Você já recebeu uma visita de um chato e ele diz, eu vou indo, não, fica mais um pouco aí, vamos fazer um café. Você diz, Deus te abençoe, até breve. Ninguém faz isso. Eles fizeram por quê? Porque eles estavam desfrutando. Não, já é tarde, fica aí, fica com nós. Por quê? Porque naquele exato momento eles já estavam sentindo a mudança. Aquela tristeza já estava se transformando em alegria. A frustração já estava sendo subjugada pela fé novamente. Ou seja, o processo de Deus recomeçou. Porque uma pessoa impedida quer dizer que tranca. E nos tempos de hoje, nessa era findoura, você parar já é andar para trás. Porque a obra avança. Então hoje não é tempo de parar. Porque senão nós vamos retroceder. E o Senhor diz na sua palavra que Ele não tem prazer em quem retrocede, em quem para. É por isso que Ele, através da palavra, Ele quer tirar todo o impedimento. Então, se o Senhor permitiu que você vai ficar preso em casa 2 anos, fique. Porque Deus vai fazer aquilo que tem para fazer. Mas é que eu tenho que pregar a palavra, mas o Senhor vai mandar as pessoas lá, não fazia isso com o Paulo? As pessoas iam até lá. Mas eu quero pregar, eu quero sair. Eu via muito isso no início, eu também, eu quero sair pelos 4 cantos pregando a palavra. Eu queria pegar em todas as cidades e viajar. Vai pregar em casa. Vai ficar uns 2 anos trancado em casa. Vai pregar para ti mesmo, mas eu moro sozinho, então é tu mesmo. Porque tudo Deus tem um propósito e é tão tremendo quando a gente entende esse propósito, porque a gente não cai nesse impedimento da tristeza, da frustração, da decepção, porque a gente não tem expectativa falsa nenhuma, né? E diz no versículo seguinte, né, no versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ao mesmo tempo que o Senhor abre os nossos olhos em relação a algo, aquilo que estava acontecendo num processo rápido de despertar que nos motiva, aquilo cessa e você fica com o quê? Com a fé para aquilo que vai acontecer depois. Porque senão seria uma motivação natural, né? Porque aqui quando a coisa começa a acontecer, veja bem a situação. Quando Deus começa a mudar a tua situação, de repente você estava sem dinheiro, tinha que pagar uma conta, estava apavorado, daqui a pouco começou a entrar um recurso, tu se anima, não é assim? Aí tu fica faceiro, glória a Deus! Daqui a pouco o Senhor desaparece, no sentido de a coisa não vai, porque senão você vai entrar num processo de animação natural. Não, o Senhor fez isso aqui, amém, agora tu confia porque Ele vai fazer mais lá. Senão aí fica muito fácil. Então o desaparecer aqui é no momento que Deus despertou, amém, vocês estão fortes, agora tu vai. Mas me leva. Não, é que nem criança, tá? Criança tem uma fase, depois que ela já está caminhando, que ela quer colo. E ela fica muito pesada, e a gente não carrega, daí tu sempre está motivando ele a andar, mas ele sempre para e... Colo. Quer colo, mas tu já caminha, me dá colinho, tô cansado. Tá cansado, mas tu já tá grande, rapaz. Que negócio é esse? E se tu olhar tudo que a criança passa isso, né? E nós, colo, Jesus, meu colinho. Que colinho, pai? Agora vai. Tô cansado. Senta no chão, fica. Então fica. Mesmo bem que aí tu sai caminhando, quase sempre os pais saem caminhando e deixa para ver se ele vai vir, né? E fica lá, e fica aquela luta assim, tu vai me dar colo ou eu não vou andar? É por isso que não pode ceder. E Deus não cede à manipulação. Pode se jogar no chão, pode ficar dizendo que não pode, que o Senhor vai deixar. Eu mesmo cansei de ficar já sentado no chão, esperando. Mas uma coisa é certa, não tem como manipular o Senhor. Por isso esse processo de desaparecer aqui é no processo de agora vão. Aquilo que vocês necessitavam que eu fizesse, eu fiz.
Agora, lembra qual foi aquele foi o endemoniado, né, o Geraseno, que queria ir com ele, disse, não, vai para os teus lá, volta para casa e conta tudo que foi feito na tua vida. Não, mas eu queria ir contigo. Claro que eu queria ir contigo. Porque tu quer só a bênção, não quer o dono da bênção. O dono da bênção quer dizer que você vai avançar. Não, vai para os teus, vai fazer, vai andar. Porque senão a gente fica agarrado numa lascívia. Por quê? Porque senão a gente não vai aprender a avançar e principalmente a manter a posição nas adversidades, né? Nas dificuldades. E é tão tremendo quando o Senhor traz isso novamente que fica a lembrança, fica a memória de como que a gente pôde ser tão tempo enganado, né? E a gente brota dentro de nós um desejo de não ser mais. Porque aqui aconteceu no versículo 32, disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. A fala dos dois mudou, né? Onde estavam lá? E aí, pois é, não aconteceu nada. Pois é, rapaz, eu também achava que ia acontecer, não aconteceu. Eles estavam se matando um ao outro. Aqui eles já estavam exortando um ao outro. Eles já estavam confessando a culpa uns aos outros. Eles já estavam, puxa vida, como é que a gente pôde, rapaz? A gente não sentiu o Senhor. Como é que a gente conseguiu, nós dois, ser engodados, enganados, e a gente não desfrutar daquilo que Deus tem para nós? E dizem, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com ele, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O mais tremendo de tudo é que Deus sempre vai ajustar e vai levantar os vasos para que os vasos sejam usados para fortalecer os outros, né? Porque quando eles voltaram e contaram aquela experiência para eles, o quanto eles não fortaleceram os irmãos, né? De repente tinha algum lá que também estava meio decepcionado e frustrado, eu creio que podia ter. Os irmãos creem nisso? Porque a situação em si, ela toda nos levava a não crer mesmo. Porque olhava e não via nada. De repente você está hoje aqui, tem olhado, não tem visto nada e o Senhor hoje, pela misericórdia, está me usando, amanhã vai usar você para nós chegar aqui, expor as Escrituras e dizer, viu só, como é verdade, como é que nós podemos, gente, com tudo que Deus fez para a gente, né? A gente está ainda achando que não vai acontecer, né? A gente ainda está, muitas vezes, desmotivado ou frustrado. Como é que pode? Não arde o nosso coração quando a gente ouve a realidade de Deus? E isso é benção porque isso é a tendência aqui. Quando você saia depois de ser fortalecido pelo Senhor, consequentemente você vai fortalecer os outros. Porque se você sair desmotivado, o que você vai fazer com os outros? Vai desmotivar. Não tem, ninguém dá o que não tem. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. E o Senhor diz, aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Foi assim que os vasos eram usados, porque eles davam o que eles tinham. De repente não tem nada natural para te dar, mas eu tenho a verdade para te dar. De repente pode ser que não seja o que tu quisesse ouvir, mas tu vai ver que é o melhor para ti. Porque quando você começa a falar, aquilo não parece que não entra, mas logo depois o Senhor faz o que tem que fazer. Porque quando o Senhor começou a falar com eles, eles já estavam armados, né? Que negócio é esse, rapaz? O que está pensando? Tu é o único que não sabe o que está acontecendo, tu não está vendo nada. Mas depois, no falar, o Senhor foi fazendo com amor, com paciência. O que aconteceu? Isso foi... Ou o Senhor ia pisotear eles. Seus rebeldes, vocês não acreditam em nada que eu falo? Não, irmão. Deus veio para nos salvar, né? E o que nos salva é a verdade. Eu preciso ser constrangido pelo amor de Deus. O que mais eu creio que muda uma pessoa é quando ela é constrangida pelo amor de Deus, ou seja, ela fica envergonhada de ser enganada pelo diabo. Só que esse enganado pelo diabo,
ele vem sempre para nos mostrar o quanto nós não confiamos em Deus. Não o quanto o diabo é astuto. O que quer dizer isso? Muitas vezes a gente direciona a nossa frustração para a pessoa errada, a nossa decepção. A gente começa a colocar culpados externos nas pessoas, sendo que só tem um. Ah, mas a pessoa mentiu para mim, mas quem acreditou foi tu. Mentir sempre vai ter gente mentindo. É por isso que o Senhor tem que tirar essa expectativa externa, porque a gente bota, querendo achar que vai receber algo de alguém, o Senhor diz que o amor vai se esfriar de quase todos, você vai morrer amargurado. Ah, mas tu vê, a pessoa fez isso para mim, por isso que não sei o quê. Não, nada e ninguém impede o propósito de Deus. É só porque nós acreditamos. Imagina chegar lá diante de Jesus, eu não te conheço, mas é que eu pensei que eu estava fazendo, porque me disseram, mas e eu disse o quê? Tu acredita na Bíblia, tu acredita no quê? As pessoas estão tão cegas que elas estão largando a Bíblia e acreditando em outras coisas. E nós temos que voltar para o princípio de acreditar naquilo que realmente tem que ser acreditado, que é a palavra de Deus. Porque essa coisa de... Você vai olhar e você vai estudar um pouquinho as seitas, você vai ver que essas seitas é sempre porque um teve uma visão, um foi não sei o quê, um viajou, um voou, um não sei o quê, e as pessoas acreditam na pessoa e saem de atrás. Pois eu prefiro acreditar na palavra de Deus do que qualquer coisa a mais, irmãos. Porque senão nós vamos entrar nessa expectativa falsa, e mais hoje, mais amanhã, vai manifestar a frustração. E aí nessa hora, em vez da gente reconhecer que o problema foi nós, o diabo nos pisa e faz a gente ficar revoltado com tudo e com todos. E é por isso que tem tanto crente desviado. Porque eles se frustraram com organizações, com igreja, com líderes, com isso, com aquilo. Porque eles não tiveram base de dizer, naquele momento que Deus frustra, é o momento que Deus está abrindo os olhos. É um momento que é muito triste, mas é o melhor momento. É uma oportunidade maravilhosa para mim e para você. A gente não pode perder essas oportunidades. Por quê? Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Porque Deus diz que nada vai ficar oculto. A gente muitas vezes vê a coisa desmanchada e caída e diz, olha só, porque você olha com o natural e vê tudo que você perdeu, né? Mas ao mesmo tempo a gente não vê com os olhos do Senhor, porque a gente vê que tudo aquilo que Deus não edificou, Ele vai desmanchar. Então, a partir do momento que eu saio do natural, como estavam esses dois discípulos, e vou para a palavra do Senhor, vou para a verdade, aquilo me renova, tira todos os impedimentos, e eu consigo então retomar e avançar. Se não, não. Amém?